Sabe, meu amor, eu tenho que confessar uma coisa para você. A cada capítulo que eu releio deste livro, mais apreciação eu sinto. É um sentimento inexplicável de gratidão, de admiração pelo Criador, porque ele pensou em exatamente tudo, tudo perfeito. Nosso corpo funciona de forma perfeita, cada membro fazendo a sua parte, todos eles em harmonia. O nosso subconsciente maravilhoso, capaz de trazer à luz tantas informações, tantos projetos, saúde, dinheiro e o sono. Por que será que nós dormimos? Além do descanso físico, o sono tem um objetivo e nós vamos ver a respeito no capítulo 13. Bora leitura então? Capítulo 13, o subconsciente, as maravilhas do sono. Dormimos mais ou menos 8 em cada 24 horas, ou 1/3 de toda a nossa vida. Essa é uma das leis inexoráveis da vida. O sono é uma lei divina e muitas soluções nos ocorrem quando dormimos profundamente. Muitas pessoas defendem a teoria de que ficamos cansados durante o sono, durante o dia. Dormimos para dar descanso ao corpo e que um processo de separação ocorre quando dormimos. Há nisso um grande mal entendido. Coisa alguma descansa durante o sono. O coração, pulmões, todos os órgãos vitais funcionam enquanto dormimos. Se nos alimentamos antes de dormir, o alimento é digerido e assimilado. A pele secreta suor, unhas e cabelos continuam a crescer. De idêntica maneira, o subconsciente jamais descansa ou dorme. Está ativo, controlando todas as nossas forças vitais. O processo de cura ocorre com maior rapidez enquanto dormimos, porque nesse caso não há interferência da mente consciente. Respostas notáveis nos são dadas enquanto dormimos. Por que dormimos? Dr. John Bigelow, um dos primeiros cientistas que realizaram um estudo profundo do sono, demonstrou que à noite, enquanto dormimos, recebemos impressões constantes através dos nervos sensoriais conectados com os olhos, ouvidos, nariz e pele. A rede neural do cérebro permanece também extremamente ativa. A pesquisa levou a uma conclusão que corresponde estreitamente às informações contidas neste livro. Disse ele que dormimos principalmente para que a parte mais nobre da alma se una por abstração com a nossa natureza superior e se torne participante da sabedoria e presciência dos deuses. Coisa linda, né? Então, o sono tem um objetivo muito além daquilo que nós imaginávamos, né? Que é apenas descansar. Continuando. Prece, uma forma de sono. Durante o dia, a mente consciente enfrenta aborrecimentos, conflitos, discórdias e precisa poder abstrair-se periodicamente da prova sensorial e do mundo objetivo e comungar com a sabedoria interior da mente subconsciente. Pedindo orientação, poder e maior inteligência em todos os aspectos da vida, você poderá superar todas as dificuldades e resolver seus problemas diários. Essa abstração regular da prova dos sentidos e do ruído e confusão da vida no dia a dia é também uma forma de sono. Isto é, você adormece para o mundo dos sentidos e acorda para a sabedoria e o poder da mente subconsciente. Então seria como se você dormisse numa dimensão e acordasse na outra. Efeitos surpreendentes da privação do sono. A falta de sono pode nos tornar irritáveis, tristes, deprimidos. Para ser sadio, o ser humano precisa ter no mínimo 6 horas de sono. A maioria das pessoas precisa de mais. Os que pensam que podem passar com menos sono estão enganando a si mesmos.
Pesquisadores médicos que estudaram os processos do sono e sua privação observam que a insônia grave, em alguns casos, precede colapsos nervosos. Lembre-se, você é espiritualmente recarregado durante o sono. Sono suficiente é fundamental para termos alegria e vitalidade. Sabe que isso serviu para mim, porque eu sou uma pessoa que não gosta muito de dormir. Eu sempre tive a impressão assim que era perda de tempo. E olha isso, justamente durante o sono que todos aqueles processos que nós passamos durante o dia, de estresse e aborrecimento, ele simplesmente elimina. Então, como disse aqui, é fundamental para a nossa alegria e para a nossa vitalidade. E se pensarmos bem, é verdade, né? Até mesmo em sentido físico, uma pessoa que dorme pouco, ela fica com a pele feia, fica toda cheia de olheira, ela fica indisposta. Consequentemente, isso causa mesmo depressão, causa falta de ânimo. E o contrário é verdadeiro, a pessoa que dorme pelo menos 6 horas por dia, ela fica disposta, fica animada, fica feliz. Então veja, é de vital importância de fato o sono em nossa vida. Continuando, precisamos de mais sono. Uma das maneiras de descobrir por que necessitamos de sono é examinar o que acontece quando dele somos privados. Em 1964, um garoto de 17 anos chamado Randy Gardner decidiu que seria mencionado no Guinness Book e manteve-se acordado durante 264 horas, 11 dias completos. Exames posteriores demonstraram que ele não sofreu danos permanentes. Contudo, durante o tempo em que permaneceu acordado, deterioraram-se durante todos os seus processos mentais. A voz tornou-se embolada, sofreu colapsos de memória. Nas últimas horas começou a ter alucinações. A maioria das pessoas com insônia crônica não chega a esses extremos, mas pode sofrer também efeitos graves. De acordo com o National Highway Traffic Safety Administration, nada menos de 200.000 acidentes por ano relacionam-se com problemas de sono. O motorista em cada 5, no mínimo, já cochilou ocasionalmente ao volante. Como resultado, motoristas correm de 5 a 10 vezes mais risco de ter um acidente à noite do que durante o dia. Experimentos com voluntários demonstraram que o cérebro cansado anseia tanto por sono que sacrificará qualquer coisa para tê-lo. Após apenas algumas horas de perda de sono, os sujeitos do experimento começaram a ter cochilos passageiros, denominados lapsos ou microsonos, que acontecem na frequência de 3 a 4 por hora. Quando ocorrem, exatamente como no sono autêntico, as pálpebras se fecham e diminui a frequência das ondas cerebrais. No início, os lapsos duram apenas uma fração de segundo, aumentando o número de horas de falta de sono. Porém, os lapsos ocorrem muitas vezes e duram mais, chegando a 2 ou 3 segundos. Mesmo que os voluntários estivessem pilotando um avião em meio a uma tempestade, nem assim poderiam resistir a esses microsonos, desses segundos de valor inestimável. Então, olha só a gravidade. E a gente não percebe, né? Às vezes você dá aquela cochilada assim, ó, e acorda com o tranco da cabeça, né? E durou o quê? Segundinhos? Mas você não percebeu. Então, de fato, nós temos muito que suprir essa necessidade para que estragos maiores não ocorram. O sono traz conselhos. Sandra F., uma moça de Los Angeles, escuta frequentemente minhas palestras no rádio. Contou-me que lhe ofereceram um emprego na cidade de Nova York, ganhando 2 vezes o seu salário atual. Não conseguiu decidir-se se deveria ou não aceitá-lo. Antes de dormir, orou com as seguintes palavras:
A inteligência criativa da minha mente subconsciente sabe o que é melhor para mim. Sua tendência é sempre voltada para a vida e me revelará qual a decisão acertada, que será melhor para mim e para todos os interessados. Agradeço pela resposta que sei que receberei. Repetiu essa prece simples como se fosse uma canção de ninar enquanto mergulhava no sono. Pela manhã, teve uma persistente impressão de que não deveria aceitar o oferecimento. Recusou-o. Acontecimentos posteriores confirmaram-lhe a sabedoria interna. Poucos meses depois do oferecimento do emprego, aquela empresa foi à falência. A mente consciente podia estar certa no que interessava aos fatos objetivos conhecidos. Já a faculdade intuitiva da mente subconsciente percebeu os problemas da empresa e aconselhou-a nesse sentido. É aquela coisa, né? A razão, a mente consciente falou, ai vai, imagina, você vai ganhar o dobro do que você ganha atualmente. Mas ela não se deixou levar pelo impulso, ela pediu a orientação da mente subconsciente, que rejeitou a proposta e essa mostrou ser uma decisão sábia, né? Porque se ela tivesse ido, poucos meses depois ela ficaria desempregada. Então, olha, é só confiar. Salvo de um desastre certo. A sabedoria da mente subconsciente pode nos instruir e proteger se oramos por ação correta antes de dormir. Há muitos anos ofereceram-me um bem remunerado cargo no Extremo Oriente. Rezei da seguinte maneira, pedindo orientação e decisão certa. A inteligência infinita existente em mim sabe todas as coisas. A decisão certa me será revelada dentro da ordem divina. Reconhecerei a resposta quando ela me for dada. Repeti muitas vezes essa prece simples, como se fosse uma canção de ninar antes de adormecer. Na mesma noite tive um sonho no qual um amigo me apareceu. Ele me mostrou um jornal e disse, leia essas manchetes, não vá. As manchetes relataram histórias de violência, agitação e guerra. Tudo isso aconteceu não muito tempo depois no país para o qual eu fora convidado. A mente subconsciente dispõe de sabedoria total, sabe tudo. Fala-lhe frequentemente em uma voz que a mente consciente aceita imediatamente. No sonho que contei e que sem dúvida me salvou de uma situação de grande perigo, o subconsciente projetou seu aviso sob o disfarce de uma pessoa em quem eu confiava e que respeitava. Para alguns, o aviso pode vir sob forma de mãe, que lhe aparece em sonho. Ela lhes diz para não ir a tal lugar ou ao qual lugar, e dá a razão do aviso. Às vezes, o subconsciente avisa-nos durante as horas de vigília. Pensamos que ouvimos uma voz que lembra de nossa mãe ou alguma pessoa amada. Paramos e nos viramos procurando-a. Mais tarde descobrimos que se tivéssemos prosseguido no caminho que vínhamos percorrendo, poderíamos ter sido atingidos na cabeça pela queda de um objeto. Quem nunca passou por essa situação, não é? Então não é nada além do que o seu subconsciente te alertando de algum perigo. O futuro está em nossa mente subconsciente. Lembre-se de que uma vez que o futuro será resultado de nossos pensamentos habituais, ele já está em nossa mente, a menos que o mudemos por meio de orações. De igual maneira, o futuro do país está no subconsciente coletivo do povo. Nada há de estranho no sonho em que vi manchetes de jornais muito antes dos fatos que mencionavam. Esses fatos já haviam ocorrido na mente de todos aqueles que os provocariam. Todos os seus planos já estavam gravados naquele grande instrumento de registro, o subconsciente coletivo da mente universal. Os fatos de amanhã estão em nossa mente subconsciente, como também os da próxima semana, os do próximo mês, e podem ser percebidos por pessoas de poderes psíquicos altamente desenvolvidos ou por clarividentes.
Nenhum desastre ou tragédia pode nos acontecer se resolvermos orar. Nada é predeterminado ou pré-estabelecido. Nossa atitude mental, a maneira como pensamos, sentimos, cremos, determina nosso destino. Podemos, por meio da prece científica, moldar, construir e criar nosso futuro. Aquilo que semeia o homem colhe também. Nós vamos parando por aqui. Então veja, subconsciente e coletivo. Nós vimos no capítulo anterior que o subconsciente é uno com todos os subconscientes que já existiram através dos séculos. Então assim, isso explica porque muitos países vivem em guerra, ou muitos países vivem em fome extrema, extrema pobreza. Por quê? Porque isso faz parte do coletivo, sabe? Da crença que o subconsciente de todas aquelas pessoas acredita. E por que às vezes no meio de tanta pobreza alguém consegue enriquecer e consegue ter fartura? Porque ela mudou as crenças dela, simples assim. Então veja, é muito importante nós pensarmos, estarmos atentos à qualidade dos nossos pensamentos e também orarmos o tempo todo. Jesus disse, orai, vigiai e orai, quer dizer, esteja atento ao que pensa e ore. A oração é de vital importância em nossas vidas. Por quê? Porque isso pode determinar o nosso futuro. Conforme explicou aqui, o nosso futuro já foi projetado pelo subconsciente. E ao menos que você esteja atento, ele poderá ser uma coisa ruim. Mas me conta, o que você achou do comecinho desse capítulo? Amo saber a sua opinião. Se você não for inscrito no canal, caiu aqui meio sem querer, dê uma sapiada, tem vários livros, indicações de livros, tem algumas leituras e junte-se a mim, vem fazer companhia para mim. Então aqui, ó, o botãozinho à esquerda, é só você clicar e ativar o sino das notificações, tá bom?